Nerds em Livros, que tudo esteja bem com vocês, com todos os seus familiares e amigos neste ano que começa. Um feliz ano novo a todos e não poderíamos começar o ano sem falar no Pequeno Príncipe, do famoso aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, cujas experiências como piloto o inspiraram em sua colcha literária. Saint-Exupéry era um homem muito elegante, refinado e inimaginavelmente culto, que combinava seu amor pela aviação com sua visão de humanidade, sua visão humanista da vida, perfeitamente nítida em sua obra, se manifesta dessa forma em toda a sua obra mais famosa, O Pequeno Príncipe, um dos livros mais famosos do mundo, da história da literatura até hoje, um verdadeiro best-seller, traduzido para quase 300, isso mesmo, 300 idiomas, e que na verdade não foi escrito para crianças. Isso mesmo. Assim como muitos livros de outros autores, de outros escritores que também não escreveram suas obras para crianças, mas ficaram imortalizadas pela literatura infantil. E um desses livros é Alice no País das Maravilhas. Isso mesmo, de novo. Mas essa história de Alice no País das Maravilhas vai ficar para um outro vídeo. Então, no nosso dedinho de prosa, vamos conhecer este escritor maravilhoso, deste maravilhoso conto, e também vamos ver qual a relação que Antoine de Saint-Exupéry teve com o Brasil. É isso mesmo. E vamos falar mais profundamente sobre O Pequeno Príncipe, este conto maravilhoso que levou luz do conhecimento a várias gerações desde sua publicação lá em 1943. Sobreviventes, um dos mais famosos best-sellers da história da literatura universal e também, claro, da história da humanidade. O Pequeno Príncipe, em francês Le Petit Prince, foi publicado pela primeira vez em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Aqueles tempos eram de extrema tensão, especialmente para a França, que foi invadida e ocupada pelas forças nazistas. Antoine de Saint-Exupéry estava exilado na época nos Estados Unidos, e foi onde ele escreveu grande parte de seu livro sobre a preocupação com a guerra, a condição humana e a alienação provocada por esse conflito. Embora seja quase sempre considerado um livro infantil, O Pequeno Príncipe propõe profundas reflexões sobre amizade, amor, solidão e a natureza humana. Sua resposta à dramatização e ao caos causados pela guerra, que afetou diretamente a vida do próprio Saint-Exupéry, que perdeu amigos, viu seu país ser devastado durante uma missão de reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial e desapareceu no dia 31 de julho de 1944, enquanto sobrevoava o Mediterrâneo. Quando foi publicado, O Pequeno Príncipe teve uma recepção muito modesta, mas logo conquistou leitores ao redor do mundo, crianças e adultos. A linguagem poética e as ilustrações feitas pelo próprio Antoine foram apreciadas por seu estilo único e emocionante. Diversos críticos na época apontaram a obra como uma alegoria filosófica em pele de conto infantil, traduzido para mais de 300 idiomas e dialetos, que continua a ser estudado por acadêmicos e amado por leitores de
todas as idades por sua mensagem atemporal sobre a importância de ver e sentir o mundo com o coração. E quem foi o espetacular aviador das letras? Antoine de Saint-Exupéry veio voando, só não sei se foi de cegonha, ao mundo em 29 de junho de 1900, e o seu pouso foi na cidade de Lyon, na França. Ele foi o terceiro bebê de 5 filhos, 2 aristocratas, Marie de Fons-Colombe e Jean de Saint-Exupéry, que faleceu quando o garoto tinha apenas 4 anos de idade. Sua mãe criou todos os filhos sozinha, sempre lhes proporcionando uma educação de elevado quilate, com atenções especiais para arte e cultura, temas que se enraizaram tão profundamente na alma de Antoine e floresceram em sua expressão literária. Quando criança, o pequeno Antoine viveu em castelos e propriedades da família, como o Château de Saint-Maurice-de-Rémans, onde estava sempre cercado por campos e liberdade, que alimentaram seu espírito imaginativo, sempre curioso e apaixonado pela mecânica, sobretudo pelos aviões. Esse sim foi o foco de Antoine por toda a sua vida. Aos 12 anos de idade, o adolescente fez o seu primeiro voo. Antoine estudou em colégios jesuítas e em escolas de Lyon e da Suíça. Após aplicar para a escola naval francesa e não ser aceito, o rapaz matriculou-se em arquitetura na École des Beaux-Arts, em Paris. Só que sua paixão por aviões acabou o fazendo voar em 1921, literalmente para a Força Aérea de seu país, a Força Aérea Francesa. Em 1926, Saint-Exupéry iniciou a carreira de piloto comercial na Aéropostale, uma empresa de correio aéreo, sempre em missões por rotas, na época, arriscadas, consideradas muito arriscadas, para a América do Sul e África, que o encantava com o lendário deserto do Saara, o oásis de suas inspirações literárias como Terre des Hommes, ou Terra dos Homens, de 1939. E o ano de 1931 ficou marcado em seu matrimônio com a artista e escritora salvadorenha Consuelo Sucín. Mas, mesmo vivendo em um casamento muito tumultuado, com breves períodos de separação, sua esposa foi extremamente importante na vida de Antoine, sendo homenageada. Vocês sabem qual foi a homenagem que Antoine de Saint-Exupéry fez à própria esposa? Era ela a rosa do Pequeno Príncipe. Olha que lindo! Que maravilha! Que homenagem singular deste poeta dos contos. E enquanto ele era piloto, suas experiências em voo o favoreceram para ver o mundo e o ser humano sob a ótica da solidão, porque ser um piloto é ser sozinho, é desfrutar da solidão, da busca de sentido e da fragilidade da condição humana. Retalhos muito bem alinhavados em seus tecidos, que lhe renderam importantes louros literários, como o prestigioso Grande Prêmio de Romance da Academia Francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Antoine de Saint-Exupéry alistou-se como piloto de reconhecimento para as forças francesas livres, mas após a ocupação nazista da França, o aviador das letras precisou de ser exilado nos Estados Unidos, precisou de se exilar nos Estados Unidos durante os anos bélicos, entre 1941 e 1943, onde escreveu sua maior obra, O Pequeno Príncipe. Após o desembarque dos aliados na Normandia
em 6 de junho de 1944, Saint-Exupéry recebeu a missão de voar sobre o mar Mediterrâneo para observar pontos estratégicos para os aliados. Só que no dia 31 de julho de 1944, ele partira para jamais retornar. Misteriosamente, seu avião desapareceu e o piloto das letras foi dado como morto. Somente em 1998, 54 anos depois de seu desaparecimento, uma equipe de mergulhadores localizou alguns destroços de sua aeronave no litoral de Marseille, mas a causa de sua queda continua sem resposta até os dias de hoje. Os trágicos eventos da invasão da Polônia pelas forças nazistas foram o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, que logo se alastrou como pólvora até explodir o tenso barril num conflito global com a participação de diversos países. Milhões de vidas entre civis e militares foram ceifadas, cidades inteiras devastadas. O cenário era de um ambiente de desolação, desespero e sofrimento partilhado por todas as pessoas. Todas as pessoas. E esse desespero, ao final da Guerra Mundial, ao final do período da Segunda Guerra Mundial, foi a mola propulsora para que todos os sobreviventes se unissem em prol da construção de seus países, de suas cidades, de seus vilarejos. A força da comunidade, a força da coletividade, a força da real empatia construiu a busca por um retorno, uma reconquista, uma reconstrução, não da própria cidade ou das próprias cidades, mas da própria identidade nacional de cada povo, de cada localidade. Essa é uma grande lição, que após a catástrofe da guerra, a população conseguiu se unir em prol de um bem maior. Essa é uma grande lição. A guerra provocou um êxodo humano sem precedentes na história da Europa. Grandes deslocamentos de pessoas, entre elas o próprio Saint-Exupéry, precisou buscar um lar longe de sua terra natal, em terra estrangeira, uma terra estrangeira, mas aliada, os Estados Unidos, mas sem saber como seria o encerramento das cortinas daquele teatro dos horrores. A atmosfera era densa, cinza bélico, com odores acres de enxofre, suor e lágrimas, uma crescente desumanização, brutalidade, fome, sede, campos de concentração, guerra total, solução final, forte sensação de alienação misturada ao sangue da perda de valores humanos. No entanto, mesmo em meio a essa devastação sem horizonte, muitas pessoas como Saint-Exupéry mantiveram sua fé no poder do amor, da amizade, da verdadeira empatia, como eu já falei, e da compreensão entre os seres humanos. Compreender que juntos, naquele espetáculo dos horrores, poderiam ressurgir das cinzas como fênix, sentimentos plantados no planeta de O Pequeno Príncipe. O ano da publicação, 1943, que testemunhava os bombardeamentos traumáticos na Europa e no mundo, também viu pousar nos Estados Unidos O Pequeno Príncipe com sua profunda reflexão
sobre a perda de inocência, a solidão, a amizade, a solidariedade, a infância e a juventude. Uma fábula contra a devastação da guerra, a contrastar com a delicadeza, a suavidade e a beleza poética em flor, e a necessidade de resgatar os valores humanos adormecidos em tempos de crise. Enfim, O Pequeno Príncipe é uma sensível mensagem atemporal de esperança e compaixão. Sobreviventes. Antoine de Saint-Exupéry sonhou em 27 capítulos retalhos a belíssima fábula, cujo mais famoso morador do pequeno planeta asteroide B612 é o Pequeno Príncipe, em um momento muito delicado de sua vida, quando ocorriam densas situações emocionais, filosóficas e contextuais, principalmente um que o arranhava profundamente em seu íntimo: a França ocupada pelos nazistas. A guerra gerou um clima de incerteza, destruição e angústia que o influenciaram em sua colcha literária. O lindíssimo tapete do nosso aviador das letras nos faz voar pelos céus da criatividade lírica até pousarmos em pleno deserto do Saara, onde estão o Pequeno Príncipe e um piloto de avião a conversarem sobre sonhos e visões diferentes a respeito da humanidade e do mundo, cujas manchas refletem o poder autoritário, o narcisismo, o orgulho, os ciclos viciosos da vida, a obsessão materialista, a obediência cega e refletida a deveres e a falta de curiosidade prática. As linhas costuram belos tecidos coloridos em curtumes marroquinos, em diversas paisagens, como o momento em que o Pequeno Príncipe, encontra uma flor no deserto, ou quando ele sobe uma montanha alta na esperança de ver todo o planeta, encontrar alguém para conversar, mas se sente triste. Se sente profundamente triste e solitário ao ouvir o eco de sua própria voz, ou ainda quando o jovem príncipe encontra uma raposa que lhe ensina o valor das relações. Esse é o momento, para mim, o mais mágico de todos. A raposa o encoraja a cativar os outros e lhe explica que é o tempo e o cuidado dedicados a alguém que tornam esta pessoa especial. O príncipe aprende que, embora haja muitas rosas, sua flor é única, porque ele a ama. Essa é a lição da pedra filosofal de O Pequeno Príncipe: amor, amizade, perda e tudo mais que realmente importam na vida. Não dinheiro, não riquezas materiais, não carros, não ostentações, mas sentimentos verdadeiros. Sobreviventes. Há diversas curiosidades interessantíssimas tanto sobre o escritor Antoine de Saint-Exupéry quanto sobre o seu próprio livro. Uma delas é a respeito da expressão complexo de Pequeno Príncipe, que, embora não seja um termo clínico oficial, é utilizado na psicologia e em discussões populares para descrever pessoas que apresentam traços em sua personalidade ou em suas atitudes, como idealismo exagerado, egocentrismo ou dificuldade de se adaptar ao mundo adulto, ou com dificuldade em lidar com a realidade do mundo adulto. Algumas pessoas podem ter uma visão romantizada da vida e das relações humanas entre si, buscando pureza e beleza em tudo. Em tudo.
Essas pessoas tendem a valorizar ou supervalorizar o amor, a amizade e a espiritualidade, mas frequentemente ficam frustradas com a complexidade e a dureza da realidade, ao focarem excessivamente em suas próprias emoções e percepções de tudo à sua volta. Assim, essas pessoas podem apresentar uma certa, digamos, resistência ao amadurecimento e à aceitação das responsabilidades da vida adulta, com suas obrigações práticas diárias, como trabalho, responsabilidades financeiras e relacionamentos complexos, que não quer dizer conflituosos. Elas sentem sufocamento ou têm uma sensação de falta de sentido que as faz permanecer em um mundo de fantasias ou valores idealizados. Uma outra curiosidade é que a história do Pequeno Príncipe foi inspirada na vida do próprio Antoine de Saint-Exupéry. Certa vez, em 1935, o aviador das letras sofreu um acidente de avião em pleno deserto do Saara, onde ele ficou perdido por vários dias, com pouquíssima água e sem comida, até ser encontrado e resgatado por berberes. Acadêmicos interpretam a personagem do Pequeno Príncipe como um alter ego, ou seja, o próprio escritor, um outro eu do escritor. Saint-Exupéry também fez os mundialmente famosos e icônicos desenhos com traços simples, delicados e poéticos. Além disso, ele se inspirou em sua amada esposa Consuelo Sunsin para criar a icônica flor super vaidosa e frágil que o Pequeno Príncipe cuida com muito esmero, com muito amor em seu planeta. Vocês sabiam que o Pequeno Príncipe é cidadão nova-iorquino? Isso mesmo. Seu pai, Antoine, era francês, como sabemos, mas como a França estava ocupada pelos nazistas, ele estava exilado em Nova York, onde foi publicado o livro em 1943. Na França, só em 1946, quando a guerra já havia acabado. Saint-Exupéry jamais poderia supor que o seu Pequeno Príncipe se tornasse um dos livros mais traduzidos do mundo, publicado em mais de 300 idiomas e inúmeros dialetos, existindo até versões em braille. O Tapete Mágico, O Pequeno Príncipe, já foi adaptado milhares de vezes para peças de teatro, óperas, desde encenações simples ou detalhistas a mega produções. Existem vários filmes, como o musical de 1974, uma série animada de 2010 e uma animação de 2015. Todas as produções renderam muitos elogios da crítica, com sucesso em diversos países. Tem uma curiosidade que muitas pessoas não têm ideia. Antoine de Saint-Exupéry teve uma relação marcante com o Brasil, onde ele trabalhou como piloto de aviação e teve uma vida social bem agitada. Transcorria a inocência jazzística, bluesística dos anos 1920 e 1930. Saint-Exupéry, como já sabemos, era piloto da companhia aérea francesa Aéropostale, que fazia rotas internacionais de transporte de correspondências entre a França e a América do Sul. Antoine foi um dos pioneiros da aviação comercial, com destino para a então capital federal do Brasil, o Rio de Janeiro, e para Natal, no Rio Grande do Norte, que era um ponto estratégico para a Aéropostale, por servir tanto de chegada dos aviões ao país,
quanto de parada antes de cruzarem o Atlântico para a África ou para a Europa. Em Natal, até hoje, há muitas referências e homenagens à presença de Saint-Exupéry na cidade, como o bar Café São Luís, que ele frequentava e onde se reunia com outros pilotos e escritores, além de marcos históricos espalhados em sua homenagem naquele município. Durante suas estadias no país tropical, o rapaz admirava a paisagem brasileira, ficava encantado por tamanha diversidade. Monsieur Saint-Exupéry conheceu muitas pessoas importantes, como intelectuais brasileiros e estrangeiros que moravam no país na época, e foi amigo pessoal do escritor brasileiro Rubem Braga, com quem partilhava incríveis momentos em conversas noite adentro sobre literatura e aviação regadas a vinhos e queijos. O seu livro Terre dos Hommes, ou Terra dos Homens, publicado em 1939, surgiu desses dedinhos de prosa que Antoine tinha com seus amigos na França, ou em cartas e relatos sobre se sentir encantado e fascinado pelas belezas naturais, as praias do Nordeste e as paisagens do Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, na época, o Rio de Janeiro poderia até ser cidade maravilhosa. Hoje, pena que está muito mais para a cidade do caos. Antoine frequentava lá locais culturais e sociais. Gostava da vida vibrante e da beleza natural da cidade do Pão de Açúcar e das praias do Flamengo, Botafogo e Copacabana. Saint-Exupéry viajava tanto para o Rio de Janeiro que chegou até ter um romance com a escritora também francesa Louise de Vilmorin, uma mulher culta, sofisticada, muito além de seu tempo e que também vivia entre o Brasil e a França. Sobreviventes. A maravilha de Saint-Exupéry está em sempre ter sido um talentoso criador, contador de histórias que trançam sua experiência como piloto de avião e sua visão muito particular, muito peculiar, filosófica e poética da vida, a forma como ele via a vida, que perpassam por tecidos como Correio do Sul, de 1929, Voo Noturno, de 1931, que recebeu o prêmio Femina e cunhou o nome de Saint-Exupéry nas páginas da literatura universal, Terra dos Homens, de 1939, Piloto de Guerra, de 1942, Carta a um Refém, de 1943, Cidadela, de 5 anos depois, obra essa inacabada que Saint-Exupéry considerava sua obra-prima. Cartas à sua mãe, também publicado postumamente em 1955, e Carnet. Notaram o nome em francês? Carnet. Carnet em francês significa cadernos. Olha só que interessante. Uma palavra que usamos cotidianamente, os carnezinhos de pagamento, os carnezinhos de rifa. Carnet em francês significa cadernos. E essa obra foi publicada postumamente em 1953. Claro que eu não estou a me referir ao nome da obra, mas sim a palavra francesa que foi incorporada na língua portuguesa e significa cadernos. O sonho de Antoine era, de fato, criar uma história que fosse uma mensagem universal perene, compreendida tanto por crianças como por adultos. E realmente ele conseguiu. Não conseguiu? O Pequeno Príncipe é uma fábula filosófica cuja simplicidade do enredo e das personagens servem para transmitir profundas lições sobre a vida e as relações humanas. Por outro lado, o conto também expressa a frustração de Saint-Exupéry
com a direção que a humanidade estava tomando, especialmente sobre a brutalidade da guerra e a crescente perda de valores humanísticos. Então, é muito correto, é mais do que correto dizer que o Pequeno Príncipe foi escrito como um lembrete da necessidade de nos reconectarmos com os aspectos mais autênticos e amorosos da vida. O Pequeno Príncipe e sua jornada são metáforas para a busca de um significado profundo, ou de um profundo significado em um mundo caótico e violento. O Pequeno Príncipe transcende a literatura infantil ao tocar com linhas universais de todas as idades os seus leitores. Com o morador do asteroide B612, o aviador das letras pretendia transmitir uma mensagem de que o essencial é invisível aos olhos e que os valores mais importantes da vida, e quais são esses valores? O amor, a amizade e a responsabilidade são, na verdade, as mais simples e puras de toda a essência da vida humana. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o aviador das letras, Antoine de Saint-Exupéry, cujo estilo, ainda que não transpareça diretamente, é visível em suas linhas a influência dos movimentos humanistas e existencialistas entre as tramas repletas de um colorido filosófico, lírico e poético, a refletir à luz do valor das relações humanas e a busca por sentidos reais, sentidos profundos na vida dos homens. E o seu eterno, o lírico, o Pequeno Príncipe, considerado uma das obras-primas literárias, uma das maiores obras-primas literárias, teve e ainda tem enorme impacto na cultura popular do mundo inteiro, no cinema, no teatro e até na filosofia e na psicologia e também na educação, sempre adotado em escolas e em círculos literários para ensinar e transmitir valores humanos com V maiúsculo e H maiúsculo, universais com U maiúsculo. A natureza da existência, o sentido da vida e a complexidade das relações humanas, que não precisam ser conflituosas. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, uma semana de presença divina a todos, um feliz ano novo e um forte abraço.